Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Poder. Olá, esta apresentação constitui um recorte de pesquisa de pós-graduação em andamento, cujo objetivo central é problematizar os discursos de masculinidade contemporânea, com ênfase particular naqueles produzidos por grupos auto-intitulados Red Pill. Tais narrativas que demonstram uma presença significativa e amplificada em redes sociais foram detalhadamente analisadas à luz de referenciais teóricos consolidados como Foucault, Kimmel, Preciado e Bento, visando aprofundar a compreensão das estratégias discursivas e efeitos que exercem na construção de subjetividades masculinas. Nesse contexto, a expressão Red Pill origina-se diretamente de uma alegoria central, que é o filme Matrix, onde a escolha da pílula vermelha simboliza o acesso a uma verdade oculta sobre a realidade. Transposta para o intrincado debate de gênero, essa metáfora foi sistematicamente apropriada por grupos que compõem a manosfera, um termo cunhado em 2019 por Jing para designar uma vasta e interconectada rede de comunidades online, incluindo grupos como os incels e os MGTOW, que afirmam problematizar e expor uma suposta opressão masculina que, em sua visão, seria promovida e perpetuada pelos movimentos feministas na sociedade contemporânea. Para aprofundar esse conceito de manosfera, ela se configura como um ambiente marcado por manifestações hipermasculinas, estruturado por uma rede sistemática de práticas e táticas discursivas e comportamentais. Essas ações se valem de diversas plataformas digitais, como blogs, redes sociais, fóruns e sites, para disseminar seus conteúdos. São geridas por ativistas dos direitos dos homens, que reivindicam uma justiça social e sexual voltada para os homens e têm como objetivo promover conteúdos educativos alinhados à filosofia Red Pill. A notoriedade da manosfera advém de sua organização técnica e abrangente, com foco na reprodução de discursos de assédio que moldam a percepção de mundo dos indivíduos. Trata-se de um território predominantemente masculino e heteronormativo, formado por comunidades e sites que defendem o resgate da figura masculina como soberana na sociedade, considerando a força e a inteligência masculina como atributos centrais ao exercício do poder. Esse cenário se fragmenta em diversas escolas masculinistas e correntes de pensamento, o que dificulta o acompanhamento desses movimentos, dada a sua natureza volátil e transitória, e marcado por sobreposições ideológicas. Ademais, segundo a perspectiva teórica de Foucault, tais discursos não se limitam a uma mera descrição de realidades pré-existentes, mas, ao contrário, as produzem ativamente através de intrincadas relações de poder. Complementarmente, Kimmel aprofunda essa discussão ao evidenciar como a masculinidade hegemônica se naturaliza de tal forma que se torna praticamente invisível, especialmente em espaços de privilégio, que dificulta o reconhecimento de suas estruturas dominantes. Assim, percebe-se que a Red Pill opera de forma eficaz uma tecnologia de gênero, que não apenas reforça, mas também intensifica performances masculinas rigidamente baseadas em dominação, hierarquia e violência simbólica. Adicionalmente, a minissérie Adolescência, lançada na Netflix em 2025, serve como uma poderosa ilustração para essa narrativa, como a manosfera exerce essa influência sobre jovens, assim como Jamie, personagem cuja radicalização comportamental decorre de uma complexa combinação entre isolamento social e ausência de diálogo familiar efetivo
e a exposição constante a figuras públicas que promovem discursos extremistas, como a de Andrew Tate. Essa dinâmica que se desenrola no enredo ecoa diretamente no conceito de necropolítica de Bento, no qual certos corpos são sistematicamente subjugados às zonas de morte, que são os espaços sociais onde a violência não só é praticada, mas também legitimada e normalizada por discursos que desumanizam o outro, justificando atos de agressão e exclusão. Em consonância com essa análise, dados alarmantes do Atlas da Violência do Brasil, em 2025, analisam que uma proporção significativa de 47,8% das vítimas de homicídio no Brasil são jovens de 15 e 19 anos. Muitos desses jovens são socializados em ambientes que normalizam a agressividade e a dominação como componentes intrínsecos da performance masculina. Collin aprofunda essa perspectiva ao argumentar que tais identidades de gênero são construídas relacionalmente, não inerentemente por meio de ferramentas discursivas que estabelecem hierarquias entre corpos e comportamentos, contribuindo para uma perpetuação de desigualdades. Diante desse cenário multifacetado e complexo, urge contrapor tais narrativas prejudiciais com a implementação de estratégias abrangentes e multifacetadas, a exemplo, a regulamentação algorítmica, conforme previsto em legislações como a Lei dos Serviços Digitais da União Europeia de 2022, que é uma frente necessária e urgente para combater essa massiva disseminação de discursos de ódio e desinformação online. Ainda nesse sentido, iniciativas engajadas como o projeto Tese 11 promove ativamente contranarrativas robustas, baseadas em análises marxistas e ecossocialistas que visam desconstruir as falácias e as premissas distorcidas da Red Pill. Como aponta Louro, os discursos não são entes neutros, mas ao contrário atuam como forças poderosas que instituem regimes de verdade específicos, os quais demandam uma intervenção crítica constante e aprofundada. A desnaturalização da masculinidade hegemônica passa, portanto, inequivocadamente pela reeducação midiática, pela promoção do pensamento crítico e pelo fortalecimento e expansão de políticas públicas que sejam verdadeiramente inclusivas e equitativas. Para além das medidas regulatórias e das contranarrativas, é fundamental que a educação formal e informal atue como pilar de resistência. Desenvolver capacidade de análise crítica nos indivíduos desde cedo sobre as construções sociais de gênero e os mecanismos de poder discursivos torna-se essencial. Isso permite que novas gerações compreendam a artificialidade das hierarquias e reconheçam a dignidade inerente à pluralidade das identidades, fomentando uma cultura de respeito e empatia que transcenda as polarizações impostas por movimentos como o da Red Pill. Em síntese, essa pesquisa demonstra de forma clara que a Red Pill não deve ser compreendida como um fenômeno isolado, mas como um dispositivo de poder atuante e que atualiza e reconfigura as estruturas misóginas através da apropriação e do uso das novas tecnologias e plataformas digitais. Seus discursos, embora muitas vezes se apresentem como analíticos ou reveladores de verdade, reproduzem e intensificam as violências que se materializam em dados epidemiológicos preocupantes e são espelhadas em produções culturais contemporâneas, como a minissérie Adolescência. Conclui-se assim que a desconstrução dessas narrativas perniciosas exige uma articulação contínua e sinérgica entre a academia, os movimentos sociais e as instâncias legislativas. Essa colaboração visa deslocar o debate dominante para um paradigma que não apenas reconheça, mas celebre a pluralidade das existências e das identidades, como propõe Preciado, somente ao questionarmos e desafiarmos os fundamentos enraizados
do contrato heteronormativo, podemos verdadeiramente imaginar e construir futuros menos excludentes e mais justos para todos. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.